e bora conversar sobre os meus lidos do mês de setembro. Oi gente, eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de mais nada, quero aqui fazer o pedido de sempre, que é se inscrever no canal, deixar a curtida e comentar. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu ritmo de leitura já tá caindo, tá? Isso acontece todos os anos, vai chegando no final do ano, vai dando aqui um tilt na cabeça e vai diminuindo mesmo o meu ritmo de leitura. O cansaço e também por conta do meu próprio trabalho, me exige um pouco mais no final do ano, né? Porque vem aí as festas e na confeitaria acaba ficando um pouco mais puxado. Então, por conta disso, eu vou acabando ali baixando mesmo o meu ritmo. Então, já tem acontecido, esse mês eu já li um pouco menos do que eu gostaria e do que geralmente eu leio. Mas assim, tudo bem, eu deixei aqui registrado essa parte também para falar que tudo bem a gente não ler tanto ou não bater alguma meta aí que você se propôs. Tudo bem, a leitura é para ser algo divertido mesmo, é para ser uma coisa positiva na nossa vida, então tem que fazer bem. E não caiam naquela história de que só é leitor se lê 10, 20 livros por mês. Não. Se você lê ali um livro, saiba que se você ler 10, 20 páginas por dia, você vai ter ali no final do mês concluído um livro de quase 600 páginas. Então assim, já é um super livro. Então o importante mesmo que eu prezo é a frequência. Se a gente for lendo ali com uma frequência, a gente vai concluindo os livros e vai aproveitando a leitura mesmo, que é o que a gente gosta. Mas apesar de ter lido um pouco menos aí do que eu tinha colocado na minha TBR, eu gostei muito das leituras que eu fiz e eu já comecei o mês concluindo, na realidade, uma leitura que tinha deixado ali 50% mais ou menos que eu tinha lido no mês de agosto e concluí no mês de setembro, que foi o livro da Dona Darkseid, No Coração da Bruxa. Esse livro aqui é um lançamento, tá, da Dark, e ele super me chamou a atenção desde o momento que eu vi nas redes sociais que ia ter esse lançamento, pela proposta de ser um livro com bruxaria e também com elementos da mitologia nórdica. É uma mitologia que me chama muita atenção, mas eu ainda não tinha feito nenhuma leitura com alguma referência dessa mitologia. Então assim, eu amei fazer essa leitura. Então eu vou confessar que eu esperava sim, tá, uma pegada um pouco mais dark, aquela pegada um pouco mais fantasiosa, cheio de magia. Não é. É uma bruxa um pouco mais comum, tá? É uma bruxa que vai preparar ali aquelas poções. Ela tem sim alguns poderes, mas não é aquela bruxaria tradicional que a gente vai ver ali fazendo várias magias, isso e aquilo. Não é. É uma bruxaria mesmo um pouco mais real, vamos dizer assim, que é aquela bruxaria de fazer poções e que a gente tinha ali retratado em alguns momentos da história. Então eu gostei muito, tá? Apesar de não ter dado 5 estrelas, não ter favoritado, eu super recomendo a todo mundo e adorei acompanhar aí a história da Bruxa Mãe. Aqui a gente vai ter assim uma verdadeira novelona dos deuses. A gente vai ali acompanhar a bruxa, né, se apaixonando ali pelo Loki e acompanhar o crescimento desse casal, acompanhar o crescimento dessa história de amor pelos dois. Foi muito legal, foi muito gostoso e é cheio de intrigas, cheio de fofoquinha e isso me agradou muito nessa leitura. Achei o meio do livro um pouquinho lento, eu acho que foi aí que eu tirei uma notinha. Mas assim, a proposta da autora foi mesmo entregar mitologia dentro desse livro. Então, vá preparado para um prato cheio de referências e histórias mitológicas. E o livro que eu li esse mês, junto com o Arthur, no nosso projeto aí de ler um livro todos os meses, foi o livro Candyman, do autor Clive Barker.
Esse livro também é publicado pela Darkside, mas esse daí eu preferi comprar o e-book porque eu acho ele muito curtinho, tá? Então eu não tinha tanto interesse assim de ter o livro físico, então eu dei preferência mesmo a fazer a leitura pelo e-book. Então ele vai retratar aí a lenda do Candyman. Ele é um livro muito curtinho, então assim, foi muito rápido de fazer essa leitura. A gente gostou muito, tá? Apesar de ser aí um livro um pouco mais antigo, a gente tinha até um pouco de receio de como seria a escrita do autor, mas assim, me deu até um pouco mais de gás para conhecer outras histórias do autor, porque eu super gostei da sua escrita mesmo, super fluida. A gente concluiu a leitura e já foi correndo ver a adaptação, na realidade no mesmo dia, porque a gente queria ver como seria aquela história curtinha, transformada ali num filme, né, de algumas horas. A gente viu a nova adaptação, tem mudanças sim, mas eu gostei bastante, até inclusive mais do que o Arthur. O filme, ele trouxe ali uma outra versão do livro que super me agradou. Então fica aqui a recomendação tanto do livro quanto da adaptação, no caso a mais recente. Um outro livro que eu li muito rapidinho, também no mês de setembro, foi o livro Charles Maxwell e o Mistério da Chapeuzinho Vermelho, do autor G.C. Belfox. Esse livro já tem resenha aqui no canal, vou deixar aí nos cards e também linkado aqui no box de informações. Não vou me estender muito falando desse livro, porque já tem aí tudo detalhado no vídeo, então vão ver esse vídeo que ficou muito legal. Mas esse livro ele vai ser um reconto dos contos de fada, tá? E vai trazer ali uma investigação também com o desaparecimento da Chapeuzinho Vermelho. Ele também vai ter referências à Segunda Guerra Mundial e isso super me agradou nessa história. E o livro está disponível no Kindle Unlimited para quem quer ler na versão e-book ou pela palavra e verso para você comprar essa edição física que está belíssima. Esse mês de setembro também foi mês de eu concluir a minha releitura da saga Harry Potter. Então eu li o Relíquias da Morte nesse mês de setembro. Esse daqui também foi um livro que na realidade eu comecei no finalzinho de agosto. Eu sabia que eu não ia conseguir concluir em agosto, mas eu li ali uns 25% ainda no mês de agosto e concluí no mês de setembro. Não vou falar muito, não vou me alongar demais aqui falando, porque além de ser uma saga super, hiper, mega conhecida, esse daqui é o livro final, então eu acho que seria spoiler tudo que eu falar aqui. Mas, falando da saga como um todo, eu acho que nessa releitura eu consegui ter outros olhares para alguns dos outros livros. Tiveram livros que na primeira vez eu lembrava de não ter gostado tanto assim, na releitura eu gostei ainda mais e também aconteceu o contrário. Teve livro que eu tinha uma memória afetiva um pouco melhor da minha primeira leitura e nessa segunda leitura eu achei um pouquinho cansativo. Esse livro daqui eu acho que ele termina a saga de forma assim brilhante. Eu queria sim que tivesse alguns capítulos ali no final falando um pouquinho de como ficaram alguns personagens. Eu sinto falta disso, mas apesar disso, eu acho que é sim uma boa finalização para essa saga tão grandiosa escrita aqui pela a que não deve ser nomeada. Eu tava com muita saudade de ler um livro de suspense, então eu corri para o Kindle Unlimited e peguei o livro Enquanto Você Dormia, do autor, mais uma vez aí, do Douglas Ribeiro, junto com a autora Giovanna. Esse livro é um livro de suspense que, assim, é muito fluido de ler. Eu li ele em um dia, apesar de ter quase 300 páginas, eu não consegui simplesmente largar o livro. Eu achei ele muito rápido de ler, até pela proposta dos autores dentro da narrativa aí desse livro. Ele é narrado no formato de diário, tanto da garota e também do garoto, que depois aí a gente vai descobrir que a garota seria, vamos dizer assim, a vítima e o garoto ali seria o acusado. E também em formato de podcast, onde a gente vai ter ali um podcast de True Crime, onde a investigadora do caso vai estar ali relatando e contando
como foi a investigação e suas descobertas com aquele caso. A gente fica ali também na dúvida se pode confiar em tudo que a gente está lendo, né? Em tudo que está escrito nos diários, porque eles podem ali estar, vamos dizer assim, contendo alguma mentira. Então, a gente também fica um pouco curioso e tentando pegar algumas brechas, alguns furos na escrita ali dos diários. E isso eu acho que me empolgou ainda mais para ir lendo esse livro. E você vai ter ali um final super surpreendente, que assim, eu amei demais esse final. E por último, eu deixei o meu favorito até agora, na realidade, do ano, que é o livro A Casa do Marcerúlio, que assim, ele ganhou meu coração de um jeito que eu quero ler tudo que esse autor lançar. Esse livro, ele tem ali sim uma pegada de fantasia, vamos dizer assim, mas apesar de os elementos fantásticos estarem presentes a todo momento dentro desse livro, não espere que vá encontrar apenas magia, ação, muita virada de mesa. Não é. Aqui é uma história sobre a evolução e o crescimento do personagem principal. Aqui essas crianças mágicas são mandadas para orfanatos e o nosso personagem principal, ele é enviado para poder justamente ver se esses orfanatos estão seguindo as diretrizes dessa organização ali do governo. Mas o nosso protagonista aqui, o Linus, ele é convocado para ir num orfanato ali muito peculiar e totalmente confidencial. Lá ele vai conhecer 6 crianças extremamente diferentes e super cativantes. Eu consegui me apaixonar por cada criança. E o Linus, ele vai aprender que a diversidade não é nada além do que o normal. Ele vai aprender, sim, que toda diversidade é linda e as crianças, elas são só crianças. E eu acho que foi exatamente isso que me ganhou aqui na leitura. A gente tem a todo momento algumas porradas mesmo, tá? Na nossa cara, que muitas e muitas vezes a gente acaba olhando para o desconhecido de forma errada. Mas se a gente se permite conhecer o desconhecido, a gente vai ver que ele é lindo, simplesmente isso. Eu acho que foi isso que a melhor lição que eu tirei desse livro e também a lição de se permitir viver. Apesar do protagonista aqui ter 40 anos, ele vai se permitir ali viver uma outra história dentro aqui desse livro e isso foi muito bonito de ler. Esse livro daqui, ele ia do 8 a 80 comigo assim, a cada virada de página. Tinha uma página que eu tava gargalhando de ter que fechar o livro porque eu não aguentava, porque as crianças têm falas aqui que assim, é surreal. E tinha outras páginas que eu tava simplesmente chorando, eu acabei esse livro chorando, assim, literalmente da lágrima cair. Eu acho que foi uma das leituras, eu acho que mais bonitas que eu já fiz e eu super recomendo. Eu vou panfletar, eu acho, esse livro até o final do ano, até ano que vem, sem dúvidas, porque ele sim entrou nos meus favoritos da vida. Eu queria muito, na realidade, que todo mundo lesse esse livro. Não leiam esperando altas ações, altas, assim, sabe, um livro super movimentado, não. Aqui a gente tem a construção de personagens e a evolução desses personagens. O livro é sobre as pessoas. Então, é um livro muito sensível e tocante. E foi isso. Esses foram os meus lidos do mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês tiveram vontade de conhecer alguma dessas histórias ou se vocês já leram alguns dos livros que eu citei por aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.